Algumas vezes você vai fazer coisas que de repente você não quer fazer. Algumas vezes você vai participar de lugares que você não quer participar. Algumas vezes você vai trabalhar em certos lugares que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é propício para isso, esse ambiente não é propício, sabe? Não combina o que eu tô fazendo com o lugar que eu estou. E na verdade Deus só permitiu você chegar em certos lugares para que através dele você encontre o seu destino. Existem portas que Deus te leva que na verdade não é a porta que Deus quer que você fique, mas é essa porta que Deus te colocou para que através dela você encontre o seu destino. Existem lugares que Deus te leva, existem portas que Deus abre, existem ambientes que você vai, existem relacionamentos que você encontra, existem pessoas que Deus coloca no teu caminho, existem situações que aparecem na tua frente que o único motivo de Deus é levar você para o seu destino. É fazer você chegar no propósito. É fazer você chegar diante daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes, Deus permite certas portas chegarem na sua vida, não porque é a porta que Deus quer que você fique, mas é o caminho que Deus deseja usar para que através dele você entenda qual é o seu destino. Eu vou repetir isso. Às vezes Deus permite você chegar em ambientes que de repente você não quer chegar, lugares que você não quer ir, pessoas que de repente você não queria encontrar, e você pergunta por que eu investi tanto meu tempo com essa pessoa? Quantos anos eu passei, gastei minha vida com ela, sofri com ela, por que esse relacionamento? Só que esse relacionamento, essa amizade que entrou na tua vida, ela te levou para o seu destino. Porque o anjo vai aparecer diante de Gideão no lagar, onde aparentemente não seria um local propício para ele estar fazendo o que faz, mas é o que vai revelar o destino dele. Às vezes você está em lugares que de repente você não queria estar, só que é esse local que Deus te levou que vai fazer você entender qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito. Esse local não é o seu fim, esse local é só para te mostrar um caminho. Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo aparece para ele, começa a revelar algumas coisas para ele, e o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Coisa boa de ouvir, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo se aproxima diante de Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, você pode não perceber, porque a gente precisa ter sensibilidade quando a gente lê a Bíblia. Se a gente não tiver sensibilidade para certas coisas e não meditar, a gente não pega essas pérolas que eu vou soltar para você. Por isso que a Bíblia não fala que ela tem que ser lida, a Bíblia tem que ser examinada, né? Examinar, estudar, germinar, guardar, pensar, refletir. Pode não você perceber o que está acontecendo, só que até o anjo chegar, aparecer e falar com Gideão, está revelando para nós aqui os níveis de como Deus trata com o ser humano. Isso aqui é nível de tratamento. Isso aqui representa para nós a maneira como Deus se revela para o homem. Porque tem muita gente que está me ouvindo e não está entendendo muita coisa na sua vida. Só que talvez você esteja em um desses níveis aqui. Você vai observar pelo menos 3 níveis de tratamento aqui no texto. 3 formas que Deus atua com Gideão. Primeiro, o anjo vê Gideão embaixo. O anjo está embaixo do carvalho e está vendo Gideão trabalhando, malhando trigo no lagar. Segundo, o anjo vai aparecer para Gideão. Terceiro, o anjo vai falar com Gideão. Primeiro, Deus observa. Segundo, Deus aparece. Terceiro, Deus fala. É o que acontece aqui no texto. Primeiro, Deus observa. Representa o nível de tratamento com Deus. Deus está observando. O anjo está vendo. E talvez você esteja passando por esse primeiro nível, que é o nível de Deus se calar. Deus não fala, Deus só observa. Aí você grita o nome dele, você ora, você faz campanha, você
Você busca, você vai para o monte, você se tranca no quarto, você faz propósito, só que você está no primeiro nível. E o nível o tratamento de Deus no primeiro nível é te observar. Deus está te vendo. Deus está te observando. Deus está vendo você. Deus está observando a maneira como você está se comportando. Você está no primeiro nível, que é o nível de Deus observar você. Então não adianta reclamar, não adianta espernear, não adianta murmurar, não adianta questionar, não adianta falar com Deus. Deus está vendo. Só que Ele não está falando. Por quê? Porque você está no processo de observação. Qual é a atitude que você vai ter nesse deserto? Qual é a atitude que você vai ter diante da escassez? Deus está vendo a forma como você está agindo. Ele está observando você. E está vendo a maneira como você está se comportando diante desse processo. O primeiro nível é o nível que Deus observa. E não adianta falar, não adianta buscar, não é momento de Deus falar, é momento de você falar. Deus se cala para você falar, para você clamar, para você interceder, para você se expressar, para você gritar, para você se apresentar a Ele. Você está vivendo um silêncio de Deus porque está no primeiro nível. Pastor, por que eu tenho que passar por esse processo? Por que Deus não fala? Porque senão você não tem fé, cara. Como é que você vai ter fé se tudo aquilo que acontecer Deus falar e revelar para você? Tem momentos que você precisa aprender a usar a tua fé, a crer. Mesmo diante de umas circunstâncias erradas, mesmo quando tudo parece que vai te levar à queda, é o momento que você tem que usar a sua fé. Quando tudo diz que não, que você vai usar a fé para intensificar a sua raiz em Deus, a sua vida em Deus. Então, o primeiro nível, Deus observa. O segundo nível está no verso 2. No verso 12, o anjo do Senhor aparece. O segundo nível do tratamento de Deus conosco é quando o Senhor resolve aparecer. O que é o segundo nível de aparecimento? É quando Deus dá sinais. Deus começa a dar sinais. Senhor, me mostra se o Senhor está nesse caminho. Deus vai lá e te dá um sinal. Senhor, me mostra se é de ti fazer isso. Deus vai lá e te dá um sinal. Senhor, eu quero saber se a decisão que eu estou tomando é certa. Deus vai lá e vai te dar um sinal. Então você passou do primeiro nível. Deus já não está mais em silêncio. Deus está te dando sinais. Você passou do primeiro nível. Agora é o nível de Deus te dar sinais. Deus está te dando sinais para mostrar para você o caminho que você tem que seguir. Deus está te dando sinais de tudo quanto é jeito. Está usando pessoas, está usando circunstâncias, está usando frases, está usando filmes, está usando criança, está usando adolescente, está usando jovem. Aonde você está, Ele está cercando você de informações que venham confirmar a você a direção certa. O primeiro nível, Deus fica em silêncio e observa. O segundo nível, Deus ele decide aparecer e te dar sinais. E o terceiro nível, Deus fala. Verso 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja, o Senhor aparece e fala. Ué, por que Deus fala se o anjo já apareceu? Porque a Bíblia diz em Números, o capítulo 22 e o capítulo 23, fala para nós que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria? Então por que Deus fala? Para confirmar que é Ele mesmo que está falando. Para confirmar que é Ele mesmo que está louvando. Para confirmar que é Ele mesmo que está nessa decisão, que está nesse processo. Ele observa, Ele vê a atitude, Ele te dá sinais e Ele confirma que aqueles sinais são verdadeiros. Que é Ele que está te dando o caminho. Deus não vai falar e não vai te dar uma direção sem não confirmar. Esse negócio que você ouviu da tua cabeça, esse negócio que você, sabe, veio no meu subconsciente, tive um sonho, alguém disse, quantas vezes Deus confirmou isso? Porque Deus confirma. Não existe direção de Deus sem confirmação.